Amém. Deus seja louvado, a gente tem um Deus poderoso. Ele tem uma promessa para cada um de nós. Ele diz para mim e para você que não há o que temer. E neste momento é o que a gente vai cantar. Porque se a gente entregar nossa vida a Deus, não há o que temer. Todo mundo em pé, por favor. Ao som do CD. Querido Deus e Pai, estamos mais uma vez, Senhor, na Sua presença. Agradecendo esse dia maravilhoso, Senhor. Queremos agradecer esse início de sábado, Senhor, que estamos na Sua presença. Queremos lhe pedir, Senhor, neste momento, a Sua bênção. Queremos entregar, Senhor, nossa vida em Ti, nas Tuas mãos, Senhor. E sabemos, Senhor, que mesmo qualquer dificuldade que nós temos, nós sabemos que há um Deus que vira para a gente e nos diz que não há o que temer, Senhor. Agora, neste momento, Senhor, nós pedimos Sua bênção por essa programação. Que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Seu santo nome. Esteja conosco, é o que lhe pedimos, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Boa noite. Você viu que saiu alto, eu pensei que estava desligado, depois foi bom para acordar todo mundo. Gente, hoje em especial para os desbravadores, para nós e para todo mundo aí que conhece essa turma, é um dia realmente especial porque hoje nós estamos celebrando o resultado de muito trabalho. A gente passa o ano fazendo várias atividades, vários requisitos, e hoje esses meninos estão aí para receber o merecido bottom, que representa que sim, eles cumpriram tudo que foi exigido a eles durante esse ano. Então aqui vai seguir uma série de etapas, uma série de atividades que vocês vão estar acompanhando com a gente, e a gente agradece muito a presença de vocês, de terem vindo, terem trazido os garotos, e vocês vão estar acompanhando então essa cerimônia, que é a cerimônia de investidura. Onde a gente vai estar recebendo os novos membros do clube e vai estar concedendo a eles também esses botões, que quer dizer que vocês estão entrando no clube ou vocês já estão no clube e estão aptos para a próxima etapa, que são os próximos botões que se seguem. Até que eles venham se tornar um líder, venham se tornar aqui um diretor e estar aqui na liderança desse clube. Para darmos sequência, então, convido que toda a igreja se coloque de pé e, em honra à pátria, estaremos cantando o nosso hino nacional. A igreja pode se colocar de pé. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, largada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos
nossa vida no teu seio, mais amores. Ó Pátria Amada, ó Pátria, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá para o que os tempos estrelado. E digam, verde louro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém te amora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Ainda de pé e em posição de sentido, vamos cantar agora o hino dos Desbravadores. Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Reis. Sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar o galardão. Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Reis. Sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar o galardão. Pedimos para a igreja ainda permanecer em pé e convidamos os bravadores Vinícius, Gabi, Kaline, Douglas, Rafael, Dani e o Samuel para fazer os ideais. Para o voto, posição. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso, leal. Guardarei a lei do desbravador. Serei um servo de Deus e amigo de todos. Descansar, posição. A lei do desbravador ordena-me Observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com ele na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. lema, O amor de Cristo me motiva, alvo, a mensagem do advento a todo mundo em minha geração, objetivo, salvar do pecado e guiar ao serviço, propósito, os jovens pelos jovens, os jovens pela igreja, os jovens pelos seus semelhantes. Para o voto à Bíblia, posição. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar, posição. Boa noite. Hoje, vocês podem se sentar já. Hoje, eu e a Fran estava procurando um pouco sobre o que são as classes, o que é investidura em lenço. Admissão em lenço, no caso. Todo mundo tem que fazer, é obrigado a fazer, às vezes é meio chato e a gente não sabe muito bem o propósito disso. A admissão em lenço é quando o desbravador se torna um membro oficial do clube. E se ele for admitido em lenço aqui, ele vai ser reconhecido em qualquer lugar do mundo. As classes. As crianças devem ser educadas para serem missionárias. A melhor preparação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais, segundo Ellen White. As classes dos desbravadores se desenvolveram a partir dessas e de outras mensagens semelhantes, e de todos os requisitos
baseados nessa instrução. Eles incluem, portanto, o estudo da Bíblia, da natureza, o aprendizado de coisas úteis para serem feitas no lar, atividades externas, primeiros socorros, higiene pessoal e do lar, exercícios e preparo físico, e serviços em favor dos semelhantes. Quando a gente está fazendo as classes, a gente aprende coisas sobre a Bíblia, tem que decorar bastante versículos. A gente também tem que fazer várias especialidades, aprender nós, amarras. Tudo isso ajuda a juventude a encontrar a verdadeira felicidade em testemunhar e se tornar membro de um grande exército de jovens adventistas, cujos talentos e energias são dedicados a Cristo. Eles serão aqueles cujas as mãos estarão prontos para contornar qualquer emergência e transformá-la em oportunidade para glorificar o grande líder, que é Jesus. Um dos principais objetivos do Clube de Desbravadores é preparar a juventude para a sua vida com suas emergências e ajudá-lo a se tornar útil para o serviço de Deus e da humanidade. O programa das classes dos desbravadores foi estabelecido com esse objetivo. Por esse motivo, essas classes são muito importantes para guiar o desbravador neste programa de autoaperfeiçoamento. As classes, o clube não é só diversão, a gente tem que pensar também na parte espiritual. Angelina, obrigado. Então, como a Angelina já explanou para a gente, clareou um pouco a mente de alguns de nós, é exatamente isso. Então, as classes ela tem vários, que a gente chama aqui de pilares, né, que a gente pode usar essa palavra, que são alguns pilares do que a gente deve ensinar para esses jovens, para esses pré-adolescentes. Então, realmente, são princípios cristãos, princípios de amor à natureza, de amor às pessoas à sua volta, princípios de respeito, e a gente tenta ensinar tudo isso através desse programa das classes. Então, agora eles vão receber então a merecida classe, que é o resultado de todo o trabalho que eles tiveram durante o longo ano. Então, convidamos aqui o líder Valmiro, também convidamos nosso líder amigo, chega aqui para cá, para poder nos ajudar. Temos a presença de mais um líder aqui entre nós. O Leandro nos deu a honra da presença dele, então já vamos colocar para trabalhar, né? Aproveitar a presença deles. Então, seguindo exatamente nessa ordem, nós temos agora a honra de chamar os nossos garotos que completaram a classe de amigo. Aqueles que têm 10 anos, né, ou próximo a essa idade, primeira classe do clube, assim que eles entram, a largada é a classe de amigo. Então, aqueles que estiveram realizando essa classe, podem se colocar de pé e receber aqui das mãos dos nossos líderes os botões. A classe de amigo, ela começa, é alargada, porque aqui, como já diz a palavra, é ensinado os primeiros termos de como se relacionar num clube, num grupo. É tendo amizade. Então, a amizade realmente é o primeiro princípio ensinado no Clube dos Bravadores. Então, agora eles estão ambos prontos para a próxima etapa, para seguir para a etapa de companheiro. Chamamos uma sequência agora os nossos queridos amigos e amigas que completaram a classe de companheiro. Companheiro e companheiro de excursionismo. Temos à frente aqui o jovem Douglas e o jovem Rian. Companheiro é a segunda etapa, porque após você aprender a se relacionar, a ser um amigo, você começa a seguir um pouquinho para fora dos seus limites da amizade que você tem aqui. Você começa a procurar ser companheiro de outras pessoas, além das amizades que você tem no clube. Companheiro é a próxima etapa. A etapa que eles vieram cumprindo durante o ano.
Na sequência, chamamos à frente os jovens que completaram a classe de pesquisador. A classe de pesquisador e pesquisador de campos e bosques. Temos à frente o jovem Lucas, o jovem Samuel e a jovem Thaís. Pesquisador é a terceira classe, porque depois que eu aprendi a desenvolver minhas amizades nesse clube, e eu estou começando a ir para fora desse clube, eu já estou apto para começar a pesquisar novas fronteiras, pesquisar os campos, ter um conhecimento um pouco mais amplo, e é nesse momento que eles começam a aprender e estar aptos para desenvolver essas atividades. Com muito carinho também chamamos à frente agora os nossos jovens que concluíram a classe de pioneiro. Pioneiro e pioneiro de novas fronteiras. Temos aqui o jovem David, o jovem Nicolas, Marcos Vinícius, Eduardo e Daniele. Pioneiro e pioneiro de novas fronteiras é a quarta classe do clube porque, como o nome diz, após eles aprenderem então a desenvolver amizades dentro e fora do clube, começaram a pesquisar novos campos e bosques, eles começaram a sair para fora do clube e agora eles já estão aptos para serem pioneiros. Para não apenas pesquisar e talvez dar continuidade, mas serem os primeiros em muitos lugares, a terem novas iniciativas, a estar começando então a desenvolver os campos da liderança.
Com alegria recebemos agora à frente os jovens que com 14 anos concluíram a classe de excursionista. Temos à frente a jovem Larissa, a jovem Kaline, a jovem Gabi e o jovem Matheus. Excursionista é a quinta classe, porque agora eles já estão realmente preparados para seguir mata fora, para desbravar novos caminhos, para guiar pessoas. E estão começando a se preparar então para a próxima classe. E chamamos à frente então aqueles que concluíram a classe de guia. Temos à frente a jovem Jennifer, o jovem Glauber e a Stephanie. Quando desbravadores de 10 a 15 anos, essas são as classes que eles concluem. E veja que guia é a última classe, porque é nesse momento que eles estão aptos para seguir para a próxima e última etapa, que é a liderança. Então eles serão formados em líder, líder master e líder master avançado. O Clube dos Bravadores, os Soldados do Rei ou qualquer outro clube, a todo momento ele está aberto para receber pessoas. E se essas pessoas que entrarem no clube forem maiores do que esse grupo aqui, eles estarão fazendo a classe de agrupadas. Nessa classe eles estarão aptos para receber todos os bottoms, eles estarão fazendo ao mesmo momento, todas as classes ao mesmo momento. Então chamamos à frente os membros do clube que serão investidos na classe de agrupadas. Temos então à frente os jovens e com certeza futuros líderes desse clube, o jovem Diego, a jovem Franciele, a Angelina, a Larissa e a Jaine.
Agradecemos, então, o apoio dos líderes, né? Valmiro, e do líder também, Leandro, que é do Clube Elite de Patmos, né? E agora nós temos a cerimônia, talvez, lógico, de nenhuma maneira maior ou mais exemplar do que alguma outra que a gente já teve até aqui, mas com certeza uma das, para o clube, mais especiais. Então pedimos, então, como ela é toda especial, que toda a igreja se coloque de pé. Toda a igreja se coloque de pé. E eu peço ainda que a diretora associada Franciele Chadec venha aqui à frente para me apoiar nessa missão. A cerimônia é especial porque o clube só tem continuidade, ele só existe porque durante o ano vários membros às vezes saem, mas muitos membros entram no clube. Então nós temos agora a admissão de lenço. A admissão de lenço representa que, a partir desse momento, nós efetivamente estamos abraçando eles e mostrando publicamente que eles fazem parte do nosso grupo, que eles são realmente agora desbravadores. Então chamamos à frente agora o jovem Paulo e a moça, nossa querida Larissa. Os bravadores, então, vão rodar o lenço. Eu peço que a igreja também dê uma saudação em recepção agora aos novos membros do nosso Clube dos Bravadores, Soldados do Rei. Queridos, eu vou contar uma história para vocês que eu contei domingo passado retrasado para eles. Então vocês finjam que não ouviram a história do rapaz lá, tá? Finge que não ouviu. Essa história eu quero dedicar aqui em especial então ao Paulinho, a Larissa e todos vocês aí que trabalharam o ano inteiro e estão merecidamente recebendo este bottom. Diz a história, quem contou essa história, né? Não sei quem originou essa história, mas eu ouvi na Novo Tempo, o pastor Adailson contando, que havia um jovem que ele era um jovem aventureiro. Ele se destacava por ser aventureiro, como todos nós aqui somos. Como esses bravadores, eu posso afirmar para vocês que eles são. E esse jovem também era um jovem aventureiro. Ele gostava de brincar, gostava de correr, gostava de se aventurar, mas ele teve um problema, ele teve o seu braço amputado, seu braço direito. Ele era destro, então dificultou muito a vida dele, porque ele gostava de escalar, gostava de correr, jogar bola, basquete, e muitos desses esportes que ele adorava fazer, exigia que ele tivesse, com certeza, um braço direito, para poder ajudar ele a fazer essas atividades. Ele começou a ver que ele começou a perder um pouco diante de seus amigos, a facilidade e a habilidade que seus amigos tinham, e que, né, ele, quando tinha também os dois braços, ele se destacava, né, no basquete, no vôlei, em outros esportes, mas agora ele viu que ele começou a ter uma certa desvantagem, e os outros começaram a destacar sobre ele, e ele começou a ficar triste com aquela situação. Ele gostava muito daqueles esportes e já não tinha mais condição de fazer tão bem como ele fazia antes. E os pais deles, notando aquilo, ele era novo, ele era tão novo como a maioria desses jovens são, ele tinha próximo ali aos 10 anos de idade. Era época de escola, né? Nessa época eles estão conhecendo o mundo, conhecendo várias coisas, a pré-adolescência. E ele começou a se lamentar, os pais notaram que ele estava um pouco triste, pensaram o que a gente pode fazer, que esporte que ele pode fazer, que ele ainda consiga, né, talvez estar aproveitando um pouco dessa habilidade que ele tem, desse prazer que ele tem nos esportes. E resolveram inscrever aquele garoto para fazer uma aula de jiu-jitsu. Jiu-jitsu não, desculpe, judô. E ele foi fazer judô. Ele foi fazer judô e começou a treinar, o professor olhou aquela situação, a mãe explicou, falou, olha,
Meu filho é um esportista nato, ele adora os esportes, né? Mas ele está com essa dificuldade agora. E a gente está vendo que ele está ficando um pouco triste com essa situação. E a gente queria ver o que a gente poderia fazer para manter o nosso filho alegre. A gente trouxe ele para cá. Se você tiver como nos ajudar, o mestre, o professor, o mestre olhou para ele e logo pensou no que poderia ser feito. E passou então a ensinar para ele um golpe, um belíssimo golpe, um golpe difícil, um golpe complexo, que no começo o menino olhou aquele golpe, teve uma certa dificuldade para aprender, começou a treinar, ficou um pouco habilidoso, foi treinando aquele golpe e ele realmente conseguiu aperfeiçoar e ficou bom naquele golpe. Ele ficou tão bom que toda vez que ele treinava, o mestre passava para ele algumas pessoas, né, e ele sempre derrubava com aquele golpe. E as pessoas não conseguiam sair. Então ele realmente tinha essa facilidade de prender as pessoas, ele conseguia derrubar aplicando aquele golpe. Ele começou a ficar então alegre novamente, de ver que ele tinha conseguido desenvolver uma nova habilidade, ele conseguia se destacar, né, com aquele golpe que ele aprendeu. Mas lá na academia, ele começou a notar também que os outros amiguinhos dele lá aprendiam não só aquele golpe, mas aprendiam vários outros, né? E ele, por ter apenas um braço, ele começou a ficar meio triste, porque ele queria tentar os outros golpes e ele não conseguia. A falta do braço trazia essa dificuldade de novo. E aquilo começou a desmotivar um pouco ele novamente. Poxa, eu sei um golpe só, tudo bem, eu consigo derrubar uns meninos e outros e tal, mas é um golpe só, meus amigos sabem 20, 30 golpes, eles executam muito bem, eu queria ser igual a eles, né? Poder fazer um pouco mais, poder me dedicar mais, né? A gente sempre quer poder dedicar mais, fazer um pouco mais, e ele também queria, mas ele não conseguia diante da dificuldade. E ele resolveu então falar para o mestre dele, falou, olha mestre, eu realmente estou desanimado, isso para mim já não está dando tanta graça como teve no começo e eu estou pensando em desistir da academia. Ele ensaiou o que ia falar e foi falar com o mestre, explicou para ele a situação. E o mestre deu uma reviravolta na história. Ele falou, olha, interessante, porque bem agora que eu estava pensando em colocar você num campeonato. Ele, campeonato, já deu aquele sorriso de novo, né? Toda criança que gosta de esporte também gosta de campeonato, gosta de competir. E ele não era diferente. Então ele deu um certo sorriso, ele, poxa, um campeonato, né? Meu mestre está confiando em mim, um campeonato, então alguma coisa eu devo saber. E ele, tá, então vou tentar participar. Se eu conseguir alguma coisa nesse campeonato, né? Lógico que na mente ele pensou, poxa, eu tenho um braço só. Os meninos lá têm 2 braços e sabem muito mais golpe. Eu sei um só, mas vamos ver o que vai dar. Né? O meu mestre confiou, vou tentar esse campeonato. E ele foi. Diz a história que ele foi. O campeonato começou, veio o primeiro lutador. O lutador se aproximou, ele rapidamente segurou o roupão do lutador, deu o golpe e finalizou o rapaz. E o rapaz ficou preso. E rapidamente ele, nossa, até ele ficou espantado, ele falou, rapaz, não é que dá certo mesmo esse golpe? Não é que dá certo mesmo? E foi o primeiro rapaz. E ele passou para a próxima chave do campeonato, né? E veio o segundo rapaz e ele aplicou o golpe, puxou, derrubou e deu certo de novo. Ele começou a ficar, né, alegre, ele vendo o nome dele passando na chave, todo mundo achando estranha a situação do jovem de um braço só, derrubando todo mundo que aparecia. E veio assim o terceiro e ele já estava na semifinal e ele já estava na final, aplicando apenas um golpe em todo mundo que aparecia. E ele derrubava e vencia. Todo mundo começou a perguntar o que estava acontecendo, estava estranho. E na final não foi diferente. O rapaz chegou perto, ele puxou o rapaz, jogou o rapaz no chão, o rapaz tentou de tudo se soltar, e ele prendia com força com o braço esquerdo, que era o único que ele tinha, e usava as pernas, e prendia com tudo, e o rapaz tentava, e não conseguia, e ele apertava mais um pouco, e o rapaz bateu dizendo, olha, eu desisto. E ele foi campeão do campeonato. Foi campeão com um braço só, o campeão de um golpe só. E aquilo ficou na cabeça de todo mundo. A mídia não entendia, ninguém entendia o que tinha acontecido. E foram perguntar para o mestre. Falaram, mestre, primeiro você merece ser chamado de mestre. Você sabe realmente o que ensinar. E você ensinou muito bem para esse rapaz esse golpe. Mas nos explique, como que você sabia, ou pelo menos pressentia, que esse jovem tinha uma oportunidade nesse campeonato com apenas um golpe, com um braço só? Né? O que você viu de melhor e qual que foi a situação aqui? Ele falou, olha só, esse golpe do judô é um dos golpes mais difíceis que tem para ser ensinado. Ele realmente, para ser executado, você consegue executar com um braço só. Mas você tem que aperfeiçoar muito ele. É difícil, ele é um golpe difícil. E ele aperfeiçoou, porque ele tinha mais tempo para se dedicar para esse golpe do que para os outros, diante da necessidade dele, né? Ele só podia executar aquele golpe, né? Foi o único que eu ensinei para ele. E detalhe, esse é um dos golpes mais difíceis, e só tem uma maneira de se libertar desse golpe depois que é preso. É você apertando o braço direito da pessoa que te prendeu. E ele não tinha braço direito. Então, naturalmente, ele foi campeão. O mesmo exemplo que eu falei para os meninos, e eu falo para vocês, falo, Paulinho, falo para você, Larissa. O mesmo exemplo que aconteceu com esse menino acontece com todos nós a todo momento, sabe? A gente tem nossas dificuldades, né? Às vezes a gente tem
alguns problemas que tiram um braço, tiram uma perna, tira às vezes um parente, às vezes tira aquele alimento que a gente queria, talvez, graças a Deus, aqui eu não tenho situação, acredito, de pessoas passando fome ou pessoas tão mal assim, mas ainda assim nós temos problema de talvez a maneira de nos falarmos em casa. Às vezes esses meninos não sabem nessa idade, sabe, como se portar diante de algo que é oferecido para eles. E são essas dificuldades que nós temos. Isso é normal, nós temos essas dificuldades. Mas se a gente se entregar ao nosso mestre, Paulinho, se você se entregar ao mestre, Larissa, se você entregar ao nosso mestre, não importa a dificuldade que a gente tenha, não importa a dificuldade que o mundo vai conceder a nós, não importa, a gente pode estar sem os dois braços, sem as duas pernas, sem o que for, o nosso mestre vai nos ensinar sempre o melhor golpe. E a tribulação vai vir, mas com o melhor golpe a gente vai derrubar ela, a próxima vai vir, a gente vai derrubar, e a próxima vai vir, e com certeza, sem dúvida, não tenha dúvida, nesse campeonato da vida nós seremos campeões. Não importa a dificuldade que tenha, amém? Então nesse espírito nós vamos cantar a última canção, vamos cantar o hino Bem Junto a Cristo, que eu adoro esse hino. Eu peço para os irmãos colocarem em pé. Assim como estamos, vamos curvar nossas plantas e falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado pela semana. Obrigado pela proteção, pelo cuidado. Senhor, venha nos abençoar. Abençoe cada desbravador aqui presente. Senhor, nos ajude para que possamos concluir com sucesso os nossos objetivos para o Campuri e que o Senhor possa estar abençoando cada instrutor. Muito obrigado por mais esse sábado. Cuida de nós e nos dê uma boa semana. Isso que te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por vocês terem vindo. Agradeço muito vocês terem trazido os nossos garotos, por vocês estarem aqui. Agradecemos ainda em especial também a Aline, o Matheus, o Seir, o Fabrício, a Marinês, que era a nossa ex-diretora, e a Fran, que foram os instrutores das classes que a gente realizou até aqui. E é isso. Mas antes de sairmos, não deixe de desejar um feliz sábado para quem está do seu lado. Já começamos o nosso sábado.